Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor para você que está em casa. Boa noite para todos. Que bom estarmos aqui na casa do Senhor, não é? Vamos aproveitar, vamos ler a Bíblia, vamos ficar de pé, vamos ler a palavra do Senhor já para a gente ganhar tempo nessa noite, não é? Deus tem uma palavra para o seu coração e vamos falar sobre batalha espiritual aqui, não é? Sobre guerra espiritual. Amém? Está pronto para a guerra? Então, o verso o livro é o livro de Gênesis, o verso é o 15, mas nós vamos ler a partir do primeiro, vamos ler alguns versos e vamos tentar aí conversar um pouco nessa noite a respeito de batalha espiritual. Nós estamos aí no meio de uma grande guerra, não é? Todos os dias eu falo com pessoas, eu ouço pessoas que me mandam mensagem, que falam comigo, falando sobre as suas guerras, as suas pelejas, sobre as suas dificuldades. Vamos aí tentar trabalhar um pouco isso aqui nessa noite. Diz assim o texto, a partir do verso 1, capítulo 3 de Gênesis, a partir do primeiro verso, nós vamos ler aí até o verso de número 15. Amém? Vamos ler então? Preste atenção aí na leitura. Mas a serpente, a mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, você não deve comer dele, e nem tocar nele, para que não venha a morrer. E então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus, e costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? E então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: o que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. E então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldito entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó por todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendente e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você ferirá o calcanhar. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Abre o seu coração para Deus nessa noite. Deixa o Espírito de Deus falar com você a respeito desta grande verdade que Ele tem para nós nessa noite. Amém? Pai, em nome do Senhor, eu te dou graça por tudo que Tu já fizeste aqui, pelo louvor gostoso que participamos. E agora, Senhor, quando vamos abrir a porta da palavra, que o Teu Espírito Santo venha sobre este lugar, venha sobre cada vida que está aqui presente. Capacita-me, Senhor, para transmitir a Tua palavra e prepare os corações para receber a Tua palavra, que não seja apenas palavras, ó Deus, lançadas ao vento, que não seja palavras apenas, mas que seja, ó Deus eterno, algo do Senhor, que venha com unção e que seja, ó Deus, poderoso para transformar e mudar corações. Nós precisamos te ouvir, mas muitas vezes somos impedidos por forças contrárias, ó Deus. Por isso, eu quero amarrar no mundo espiritual agora todas as forças contrárias e tudo aquilo que impede, ó Deus, que a Tua palavra chegue com qualidade ao coração dos Teus filhos. Que todos nós possamos receber aquilo que Tu, ó Deus, queres falar conosco. Que não seja o que eu quero falar, que não seja também o que Teus filhos querem ouvir, mas aquilo que Tu, ó Deus, tens para nós nessa noite, em nome de Jesus.
Pode sentar, dê um aplauso ao Senhor Jesus, louvando a Ele, glorificando a Ele. Meus irmãos, que maravilha, né? Que texto forte, profundo, e nós temos aqui muitas coisas para falar nesse texto, mas eu quero só o verso 15, não é? E nesse nosso texto, do verso 15, que é o texto principal que vamos utilizar nessa noite, nós temos aqui, né, nós somos informados da existência de uma inimizade, entre a serpente, né, uma representação de Satanás, e a semente da mulher, né, que é representada na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto aqui vai falar entre a sua descendência, né, e a descendência dela, no caso aqui, o filho da mulher, que seria Jesus Cristo. Aqui é uma profecia e é uma mensagem que está apontando para Cristo, que viria como semente da mulher e que esmagaria a cabeça da serpente. Observem que a palavra diz que este, ou seja, Cristo, ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Isso fala da morte de cruz de Jesus Cristo. Até esse ponto aqui, na história dos homens, não havia pecado, não é? O pecado não existia. E também não havia tantas controvérsias que temos hoje. Quando nós pensamos na vida de casais, de famílias, a gente pensa em tantos problemas, não é? E há muitas pessoas solteiros que dizem: eu não quero casar, porque para ser casado desse jeito, eu prefiro viver sozinho, porque a coisa realmente é difícil, não é? E se nós olharmos para os casamentos que estão à nossa volta, porque quanto mais proximidade você tem com a pessoa, mais você descobre que ela tem defeitos e que ela enfrenta os mesmos problemas que você enfrenta. Não tem, aqui não escapa ninguém, toda a gente tem os seus problemas, as suas mazelas, não é? É claro que cada um, ao tomar a decisão de como lidar com os seus problemas dentro das suas casas, não é? Vai lidar de maneira diferente. Há aqueles que deixam andar para ver como é que vai ficar, não é? Aqueles que dizem: não, o tempo vai curar esse negócio aí, vai resolver o problema. E eu quero te informar que o tempo não cura nada, ele só agrava o problema, não é? Se você deixar andar, as coisas vão piorar. E cada um resolve de acordo com a abertura e com a luz e com o esclarecimento que tem. Mas o certo é que Deus tem um escape, uma saída para cada um de nós. E quando nós olhamos esse texto, nós vemos aqui e somos informados que estamos dentro de uma batalha. Nós somos informados que temos um inimigo. Eu não sei se você sabia, mas você tem um inimigo, um adversário que briga todos os dias para destruir você. A missão dele, né? Alguns dizem: pastor, lá em João 10:10 não está falando do diabo, mas está falando de alguém que personifica ele, está falando ali do mercenário, não é? O ladrão, aquele que vem roubar a ovelha. O ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir, mas esse é o papel do diabo. O diabo veio para matar sonhos, matar projetos, matar família, destruir lares, destruir tudo aquilo que traz felicidade para o homem. É claro, ele quer destruir. Essa é a missão dele. Ele veio matar, roubar e destruir. Então, nós devemos compreender que existem nesse mundo duas categorias de pessoas. Isso tem que estar cá dentro de nós. Nós temos que colocar isso, introduzir isso em nosso pensamento. Tem a semente da mulher. Acho que o meu retorno está dando muito eco para mim, por favor, se puder tirar um pouco do... Tem a semente da mulher, ou seja, essa semente da mulher pode ser tanto homens como demônios, porque mesmo seres humanos, há muitos seres humanos que eles são adversários, irmãos. Eles são pessoas que trabalham contra o projeto de Deus aqui neste mundo. Muitas vezes nós atribuímos tudo ao diabo. É o diabo, claro, ele está por trás de tudo. Mas muitas vezes é a própria índole das pessoas que são más mesmo. É as próprias pessoas que são ruins mesmo. E que praticam coisas ruins, não é? A maldade está no coração do homem. Você vai ver que durante o milênio, o diabo vai ser preso, mas a maldade vai continuar no coração do homem. A maldade será punida, mas permanecerá no coração do homem. O diabo está preso. Ele não tem nada a ver com o que está passando, mas o mal que está no homem já leva a essa tendência. Então, a semente de Satanás é tudo aquilo que se opõe a Deus, aquilo que se opõe à vontade de Deus, o projeto de Deus, seja homens, seja demônios, não importa.
Isso é semente de Satanás. E a semente de Cristo, claro, aqueles que nasceram de novo e que receberam a salvação ao crer em Jesus Cristo. Então, desde o princípio, existe uma inimizade entre essas duas sementes. Elas não conseguem comunicar-se, elas não conseguem estar em paz, porque são de mundos diferentes. A Bíblia vai dizer que o que é nascido da carne, Jesus falando com Nicodemos, é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. As duas coisas são diferentes. São sementes diferentes. Então, existe algo na natureza humana que tem inimizade contra Deus. O homem em si mesmo, até você que está aqui, não pense que você é melhor do que os que estão lá fora. Você é melhor porque Cristo está na sua vida. Até você que está aqui, se você não tiver o Espírito Santo, se você não tiver a palavra de Deus no teu coração, você vai sim se levantar contra Cristo. Você, por natureza, o homem por natureza é inimigo de Deus. Ele não aceita, porque a obra da cruz é uma obra tão maravilhosa e tão simples, que o homem não aceita que por um ato da morte de alguém, hoje nós não precisamos fazer nada para ser salvo. Nós queremos, nós aprendemos e vivemos dentro disso, né? Aquele negócio de dar e receber, aquele negócio da barganha, você faz e recebe em troca. Na questão da salvação não existe isso, Deus já fez, e você só tem que entrar para aquilo que Deus já fez, e receber pela fé aquilo que Deus já te deu, e aí é a parte mais difícil para o homem. Por quê? Um dos pontos mais difíceis para nós, como seres humanos, é abrir mão da nossa autojustiça, é abrir mão daquilo que nós podemos fazer para mudar as nossas situações. Então, quando nós atribuímos tudo ao Senhor, né, e nada a nós mesmos, o homem no seu melhor, ele não consegue agradar a Deus, isso frustra-nos. Quando nós pegamos a nossa justiça, a melhor que seja, fiz tudo certo, e colocamos diante do Senhor, Deus disse, isso é trapo de imundície. Parece que isso fere, né? Mas quanto mais cedo você encarar isso como realidade, você vai viver mais livre, você vai ter uma vida de liberdade no Senhor, amém? Então, nós sabemos também que vivemos num mundo que está inundado de inimizade, inundado de hostilidade. Por todo lado que você vai, existe inimizade, né? Olha o ódio que existe por parte de alguns países do mundo árabe, de alguns países, como por exemplo a Palestina mesmo, contra Israel. Por que esse ódio? Isso parece ser uma coisa de graça. Eu não quero que você exista, você tem que morrer, você tem que deixar de existir. Que isso? Não é? Que história é essa? Então, essa hostilidade do diabo contra os filhos de Deus, né, e contra a igreja do Senhor principalmente, não é? Que cerca de todos os lados para que a igreja não avance, isso é uma prova de que vivemos num mundo de hostilidade, num mundo de controvérsia, num mundo de inimizade. Agora, isso está para além do homem, isso não depende de mim, eu não posso mudar isso. Algum de vocês podem mudar a situação deste mundo? Essa guerra que está da Rússia contra a Ucrânia, e eu até hoje não entendi por que disso, eu tento entender, mas não consigo entender. Para mim, uma das maiores burrices do mundo, para mim, é a guerra. A guerra não leva a nada, irmãos. E os homens fazem guerra. E tirando do campo político, trazendo para o campo religioso, há guerras no meio das religiões. Há guerra entre os pastores, há guerra entre as igrejas, há guerra entre os membros. Gente, nós nascemos para viver em união e não para ficar brigando desse jeito. Então, Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 12, ele vai falar que a nossa batalha, e quando eu digo que essa luta transcende o homem, porque ela não é no campo terreno, ela não tem a ver com o mundo físico das coisas. Ah, não, isso aconteceu lá em tal lugar. Não, antes de acontecer em tal lugar, já aconteceu no mundo espiritual. E é aí que começa a nossa guerra. Coloca para mim, Efésios, por favor. Efésios 6 e 10, a partir do 10 até o 12. Quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, que atuam onde? Nas regiões celestiais.
Então, ao invés de ficarmos pelejando com pessoas, vamos subir para onde de fato a guerra acontece, onde se perde e se ganha guerra. A guerra não é ganha aqui, a guerra é ganha lá. Não é? Quando eu falo, por exemplo, que o problema da igreja não é estrutural, mas posicional, eu me refiro a isso. É que nós lutamos a nossa guerra no lugar errado. Nós tomamos posição no lugar errado. Nós achamos que bater o pé e gritar alto aqui na terra vai resolver o problema no mundo espiritual. Não. Não. Ser muito religioso vai resolver o problema no mundo espiritual? Não. Isso é uma questão de posição, irmãos. Nós temos que entender que o mundo espiritual, ele é controlado por forças invisíveis, sobre as quais temos autoridade. Eu não sei se você entendeu o que eu estou falando. Você tem autoridade sobre forças espirituais. Jesus deu aos discípulos. Ele falou: eis que eu vos dou poder para pisardes serpente, escorpião e toda a força do inferno, e nada lhes fará dano algum. Jesus falou: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, a autoridade está sobre a igreja, mas a igreja não exerce ela no lugar certo. Nós exercemos na briga entre pessoas, né, entre etnias, entre raças, entre tribos. Para que isso, irmão? Eu não gosto de você porque você é assim, assado, não gosto. Irmão, para. Vamos deixar de ser menino, vamos entender as coisas espirituais como elas são. Você não vence a luta dentro da sua casa, gritando, xingando e blasfemando. Não, você não ganha simplesmente jogando a toalha. Você ganha quando você se posiciona no mundo espiritual. Aleluia. Aleluia. Paulo diz que a nossa batalha é lá. Lá em 2 Coríntios ele vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Oh, aleluia, que armas temos? Nós vamos falar dela daqui a pouco, se o tempo deixar, é claro. Então, eu não tenho tempo de entrar em todos os meandros desta batalha, gostaria de ter, isso precisaria de um curso. Nós precisaríamos de ministrar uma semana, 15 dias, 20 dias, até um mês, para tentar falar sobre pelo menos um pouco a respeito da batalha espiritual. Mas eu quero dizer que isso é muito importante, que talvez você esteja sofrendo por não compreender o que eu vou dizer. Por não compreender, talvez dentro da sua casa você está passando por luta, talvez no seu trabalho, na sua empresa. Eu tenho orado muito pelos empresários aqui da igreja. Esse dia Deus falou comigo, falou: olha, chame todos eles e convoque-os para uma oração de 30 dias de jejum. Porque eu tenho mais para dar. Às vezes a nossa batalha na nossa empresa, a gente está perdendo a batalha lá, por quê? Porque não nos posicionamos e não entendemos de fato o que Deus, o Senhor, quer. Amém? Frequentemente, irmãos, nós ficamos enfraquecidos e estamos em desvantagem face ao nosso inimigo. E muitas vezes ficamos surpresos com isso. Eu sou crente, ele é ímpio. Por que ele está bem e eu estou mal? Por que a coisa parece que acontece melhor para ele, que não ora mais, e eu oro tanto, e comigo não acontece? Quantas perguntas temos no nosso coração? E há uma pergunta que ecoa muito, e muitas pessoas têm falado disso comigo. Porque todas essas experiências, esse estresse, essa pressão que eu vivo, o antagonismo, por que eu tenho que enfrentar tantos inimigos, tantas coisas? Porque de tanto enfrentamento, não é, a gente... Parece que a cabeça vai até entrar em parafuso, não é? Precisamos compreender de uma vez por todas uma verdade. Isso que eu vou falar com você aqui. Aleluia. Isso veio para ficar. A luta, ela não terminará. Sinto em te dizer, pode ser desanimador, mas essa é a grande verdade. Nós vamos ganhar algumas batalhas, mas a guerra vai continuar. Enquanto você estiver aqui nessa terra, você está no meio da guerra e você não tem como sair dela. Você tem um adversário que não dorme e que não brinca de ser adversário. Ele é adversário mesmo, ele é inimigo mesmo, até que sejamos mudados, né? Isso vai acontecer, claro, com o arrebatamento, quando o novo céu, a nova terra será implantado aqui, onde habita a justiça. Enquanto isso não chega, nós vamos estar enfrentando esses problemas sim.
Tem dia que você acha que o mundo caiu em cima de você, que tudo parece que conspira contra, tudo que você tenta fazer parece que não vai. Mas pare de lutar com pessoas e comece a lutar com espíritos, com demônios, com forças espirituais. Se posicione em nome do Senhor, se levante no nome dEle, aleluia. Desde o nosso nascimento, quando nascemos, nós somos trazidos para dentro de uma batalha, ou estamos de um lado ou estamos do outro, não tem como. Isso não tem como contemporizar. Se somos amigos do mundo, somos inimigos de Deus. Se somos amigos de Deus, somos inimigos do mundo. Não tem contemporização, não tem em cima do muro aqui. Aliás, nem muro tem. A pessoa, não, eu estou em cima do muro. Não, nem muro tem aqui para você. Você está numa batalha frontal. Aleluia. Cara a cara com o seu adversário. Aleluia. Mas quando você nasce de novo, recebe a nova vida que Deus tem para você, você é conduzido em uma outra direção e você começa a compreender um pouco mais daquilo que está passando com você. Jesus falou, Nicodemos chegou conversando com Jesus, falou, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E Nicodemos fica todo confuso, já falei muito sobre Nicodemos e gosto de voltar nele. Ele fica todo confuso aí. Porque Jesus fala que ele tinha que nascer de novo, ele vai querer, Deus, por quê? Que eu vou nascer, eu vou voltar no ventre da minha mãe e tornar a nascer. Jesus, não, é nascer da água e do Espírito. Quando você nasce de novo, você entra aonde? O que Jesus falou? É necessário nascer de novo para fazer o quê, irmãos? Para o quê, irmãos? Vocês não sabem? Se você não nascer de novo, você não pode entrar na casa do pastor. Aonde você não pode entrar? No reino de Deus. Então, isso que você tem dificuldade de compreender é reino de Deus. E você só compreende o reino de Deus nascendo de novo. Se você não nascer da água e do Espírito, você não compreenderá o reino de Deus. Você não entenderá, porque no reino de Deus tem coisas más e boas. No reino de Deus tem joio e tem trigo. Tem campo que produz a 100, tem campo que não produz nada. No reino de Deus tem peixe bom e peixe ruim. No reino de Deus há muitas coisas. Aleluia. A igreja está no reino de Deus, mas ela não é o reino de Deus. Ela faz parte dele. Está dentro. E nesse balanço todo, nessa agitação toda, a gente é apanhado também. Não é? Se vem uma crise sobre Portugal, você é português ou mora em Portugal, você não vai ser atingido? Óbvio. Mas eu sou crente, Deus tem que proteger os crentes como protegeu Israel. É claro que Ele vai te proteger, mas a crise vai bater. Ou vocês acham que os israelitas não viram a escuridão, não viram as pragas todas que caíram sobre o Egito? Eles viram. Mas havia uma proteção sobre eles, como há uma proteção sobre a igreja, como há uma proteção sobre o povo de Deus. E é isso que precisamos entender, há uma proteção sobre nós. Queridos, o inimigo não pode fazer nada contra você que Deus não permita que ele faça. A ação do inimigo é limitada pela palavra do Senhor. Por isso eu confio inteiramente no meu Deus. Quando o inimigo se levanta, diz o texto sagrado, se o inimigo vir contra você como uma corrente de águas, o que o Senhor faz? O Senhor levanta contra ele a sua bandeira. Ou seja, aqui não, Satanás, nessa vida não, nessa família não, nessa casa não, nessa igreja não, nesse lugar não, peraí, aqui tem selo, aqui tem autoridade, aqui tem alguém que comanda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso é algo que temos que ter bem claro em nosso coração, como um fato consumado, né? Essa batalha continuará até o fim, porque estamos no corpo, nesse corpo. Um dia ela vai terminar. Aleluia, aleluia, amém? Eu sei que não é um pensamento muito confortante para muitos. Parece ser até um pouco deprimente esse negócio, né? Pois é, meu irmão, você está na prova, eu sinto te dizer, a prova vai continuar. Mas eu queria ouvir, pastor, que ela vai terminar. Mas eu digo que ela vai continuar. Essa vem, vai embora, vem outra, vai embora, vem outra, vai embora, vem outra, vai embora, e nós vamos indo de vitória em vitória, de vitória em vitória, de vitória em vitória, se você está em Cristo. É ou não é?
Eu costumo dizer o seguinte, e isso às vezes soa como mensagem da teologia da prosperidade, mas não é, isso é Bíblia. Deus tem um modo de vida para o crente, que se divide em duas coisas básicas. Primeiro, Deus tem para nós vida abundante e vitoriosa. Tudo menos que isso não é de Deus. Vida abundante e vitoriosa, é isso que Deus tem para você. É isso que Deus tem para cada um de nós. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Você vai ter prova, mas você vai vencer. Você vai ter vida abundante, a vida de Deus vai estar reinando e vivendo dentro de você. E a maior luta de Satanás é tentar fazer com que o fluxo de vida de Deus continue fluindo para você. E ele tem seus meios, ele tem as suas formas, não é? Então, nós estamos no meio de um combate entre dois grandes sistemas espirituais, não é? E que fique bem claro para nós que às vezes pensamos, não, o diabo está lutando contra Deus. Irmão, quem é o diabo? Quem é Lúcifer? Quem é Satanás para lutar contra Deus? Quem é a criatura para dizer para o Criador qualquer coisa? Eu gosto muito de uma passagem que está em Isaías 54, onde Deus fala com o profeta, para dizer à nação de Israel, diga para os filhos de Israel o seguinte, eu criei o ferreiro, que sopra a brasa e que forja a ferramenta contra os meus. Em outras palavras, ele está dizendo assim, sabe esse ferreiro aí que chama Satanás, foi eu que criei ele. Eu tenho poder sobre ele. Eu tenho autoridade sobre ele. E ele vai dizer assim, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Amém? Ele vai fazer as suas ferramentas, ele vai afiar as suas coisas, mas toda a ferramenta preparada que ele fizer contra você não vai acontecer. Não vai te atingir, não vai te alcançar, porque eu criei ele, por ter criado, eu tenho poder sobre ele. Então, quando eu vejo pessoas falando que Deus está lutando com o inimigo, irmãos, eu fico... Não dá nem para você pensar, nem gosto de imaginar isso, né? Porque a minha mente finita não consegue chegar nisso aí, Deus lutando com o inimigo. Agora, o inimigo luta contra o povo de Deus, mas o alvo do diabo não é o povo de Deus, porque nós, para ele, não vale nada, irmãos. Você não tem nenhum valor para ele, como nenhuma raça humana, nenhum ser humano tem valor para ele. Ser humano, para o diabo, ele despreza todos nós. Mas ele sabe que quando atinge um filho de Deus, atinge Deus. Então, o alvo de Satanás, quando luta contra um crente, é tentar atingir Jesus. Porque nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos o corpo do Senhor, aleluia. A Bíblia diz em Isaías que nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus diz, olha, quem toca em vocês, toca na menina do meu olho. Então, quando ele tenta te atingir, você acredita nas mentiras dele, é como se ele estivesse ferindo o próprio Senhor. Estão aí? Então, esta batalha contra o inimigo é uma batalha nossa, irmão. Estão aí? Estão sentadas ainda? É uma batalha nossa. Agora Deus nos capacitou com todas as armas. O que Paulo diz? Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, aleluia, e na força do seu poder, o texto que lemos, porque a nossa batalha não é contra a carne, contra sangue, contra principados, a nossa carne é contra os principados, as potestades, os espíritos da maldade que atuam no lugar celestial. Aí ele diz, reveste-vos de toda a armadura de Deus. Como é que eu posso vencer tudo isso? Revestido de toda a armadura de Deus, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ele pode se levantar, mas ele vai cair pelo poder do Senhor. Vai cair pelo poder do Senhor. Agora vamos ver aqui qual é a estratégia do inimigo. Para a gente vencê-lo, precisamos saber como é que ele trabalha. E sabe qual é a questão de Satanás, o nosso adversário? É que ele é limitado nos seus recursos. Mas ele tem sido bem sucedido. Ele faz as mesmas coisas e a gente está sempre caindo nas mesmas coisas. A estratégia dele é a mesma desde que o mundo é mundo. Desde que começou a humanidade, a estratégia dele é a mesma. Mas nós continuamos caindo na estratégia dele. Isso é triste. Vocês estão aí? Então vamos lá ver.
no que tange a estratégia de Satanás, vamos ler aqui um texto, eu quero ler esse texto com vocês. Esse texto, é claro, ele vai dar aqui uma ideia para a gente de como o diabo trabalha. Em 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 19 e versículo 20. É um texto que faz referência à luta de Israel com os filisteus, não é? Vamos ver aqui. Ora, em toda a terra de Israel não havia o quê? Não havia o quê, irmãos, lá na terra de Israel? Não havia nenhum único ferreiro, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espadas, não façam lanças. Por isso, todo Israel tinha que ir aos filisteus para amolar as suas lâminas dos arados, as enxadas, os machados e a foice. Agora, o que isso tem a ver com batalha espiritual? Tudo, não é? Anote isso no seu coração. Nós temos aqui nesse texto que eu acabei de ler, que os filisteus estavam sempre buscando neutralizar o testemunho de Israel, sempre tentando tirar da mão de Israel as armas. Essa é uma estratégia de Satanás. A sua luta contra nós é exatamente roubar a nossa força de combate, tirar de nós a nossa capacidade de luta. Porque se tira da mão de um guerreiro a sua espada, ele não tem como lutar. Como é que você vai sem nada, com a mão limpa, peito aberto, contra alguém que está vindo contra você com a espada? Você vai ser derrotado, claro. Não é? Muito antes de você chegar, ele já te cortou todo. Não é? Então o diabo quer tirar a sua força de combate. Essa é a primeira estratégia dele, é roubar de nós a nossa força de combate. Então, observe que em Israel, todos eles, para afiar os seus instrumentos de trabalhar na agricultura, tinha que ir lá nos filisteus. E não havia, a Bíblia vai dizer que só havia 2 espadas em Israel. Uma com Jonatas, outra com Saul. Mas já pensou, um exército vem armado com toda a sua força naquela época, né? Com toda a sua capacidade bélica, e você enfrentar esse exército com enxada, foice, machado, não é? Que coisa esquisita, não é? Mas é assim que nós temos travado as nossas pelejas contra o inimigo. Nós temos usado instrumentos e armas que não são adequadas para o nível de batalha que nele estamos. Estamos usando coisas que é para outro fim. É para arar a terra, é para cortar uma lenha. A gente está usando isso para enfrentar os nossos inimigos. E é claro que você vai perder a batalha dentro disso, não é? Então, os caminhos adotados pelo diabo para chegar até você e minar a sua força são muitos. O primeiro deles, é exatamente a paralisia espiritual. O diabo ele vai tentar de todas as maneiras fazer você parar. Fazer você parar, seja como for. Ele quer fazer você parar. Parar de orar, parar de jejuar, parar de ir à igreja. Ele vai arrumar um monte de coisa, até mesmo coisas para Deus. Existem muitas coisas que você faz para Deus, sem Deus. Eu não vou não, porque eu estou muito ocupado aqui preparando ou isso ou aquilo para estar no culto, ou para apresentar um culto ao Senhor. Tira você da sua oração, tira você da sua comunhão com Deus. Ele quer paralisar você de alguma maneira, né? Então, ele vai paralisar o povo de Deus sobrecarregando você com um monte de coisas, não é? E você vai achar que está exatamente abafando quando você está perdendo. Não, nós precisamos ser mais ativos, ser mais intensos, fazer isso, fazer aquilo, e nos esquecemos daquilo que é a nossa sustentação, não é? Que é a oração, o jejum, a palavra, estar com Deus. É como um trabalhador que vai para o trabalho e não se alimenta direito. E de repente ele tem lá um desmaio. A produtividade dele vai ser muito, muito menor, se ele não estiver devidamente alimentado. É ou não é? A concentração não vai ser a mesma, a capacidade de desempenho não vai ser a mesma se você não está devidamente alimentado. Não é? Se você não teve uma noite boa de sono. Pensa você em trabalhar, Daniel, naquilo que você faz, que é um serviço de detalhe, e você não tiver tido uma noite boa de sono, é difícil você concentrar, você ter cabeça, não é? Para você fazer seja o que for.
Domingo passado, eu preguei aqui, mas eu preguei no meu limite, eu estava completamente para além do meu limite, enquanto pregava, porque eu não tinha dormido a noite anterior, praticamente. Tinha chegado muito tarde de viagem, tinha levantado muito cedo, e tinha tido uma semana de muito trabalho. Chega no momento que o espírito está pronto, mas a carne não aguenta. Agora, transfere isso para o mundo espiritual. Nas questões espirituais é exatamente igual. Se você não se alimenta da palavra, se você não se alimenta da oração, se você não tem uma vida com Deus, você pode até fazer as coisas para Deus, mas vai fazer sem Ele. E fazer as coisas de Deus, para Deus sem Deus é muito mais pesado do que fazer com Ele. Porque quando você faz com Ele, Ele faz e você simplesmente, né, está ali aprendendo com Ele. Deus vai falar com Israel: Israel, por que você quer viver assim, nessa tribulação toda? Pensa Israel, que povo há que tem um Deus como Israel tem um Deus, que trabalha para aquele que nele espera. Deus faz tudo por nós, irmãos, Ele faz todas as coisas. O nosso maior trabalho é descansar nele, é esperar nele, é depender dele, é confiar nele, é viver para Ele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Então Ele vai tentar te paralisar, enchendo você de um monte de coisa para fazer. Não tem que trabalhar mais, porque eu tenho que trabalhar mais, porque eu tenho. Só a palavra mais já é complicada, irmão. Quando você fala mais, já complicou tudo. Esses dias alguém falou: pastor, eu preciso ganhar mais. Só esse mais aí já trabalhou tudo, irmão. Se você pode ganhar mais, mas se isso for à custa da sua comunhão com Deus, esse mais vira menos. Vira menos. Porque o ladrão, ele vai roubar, ele vai minar, ele vai entrar, não é? Hoje eu estava conversando com a Débora sobre a gente, sobre a nossa vida, não é? E esses dias eu tenho conversado até bastante com ela. Ela tem sido mais maleável. E a gente contando um casal ali, né, tal. E eu estava falando para ela o milagre que Deus faz com aquilo que a gente ganha e as despesas que temos. Aí começa a colocar na ponta do lápis para a gente: essa conta nunca vai fechar. Não vai bater esse negócio aqui. Agora, o mais com Deus, o menos com Deus vai virar mais, mas o mais sem Deus vai virar menos. Então, o diabo vai tentar colocar um monte de coisa na nossa vida para nos impedir de caminhar, para nos paralisar. Não tem que dar conta daquela faculdade, eu tenho que dar conta disso, eu tenho que dar conta daquilo outro. E a sua comunhão com Deus, e a sua vida no altar, e seu momento de jejum, seu momento de oração, e é isso que o diabo quer, porque ele sabe: se você parar de orar, parar de jejuar, parar de estar com o povo de Deus, você vai ficar doente. E você vai ficar à mercê dele. Está entendendo? Não, eu preciso dar algo melhor para os meus filhos, pastor, eu tenho que dar, eu tenho que lutar, eu sei, nós temos que dar, como pais temos que dar, mas não somos nós que damos, não damos nada para os nossos filhos. Quem dá tudo para os nossos filhos é Deus, irmãos, Ele que cuida dos meninos. Ele que cuida da criançada, é ou não é? E Ele faz umas coisas assim tão maravilhosas. E manda da onde você nem imagina e faz a obra. Então, para tentar tirar você do propósito, primeiramente Ele vai tentar te paralisar, né? Então, se Ele não conseguir isso aí, Ele vai usar uma outra arma, não é? Ele vai tentar nos fazer pensar que Ele é maior do que Ele realmente é. Quantas vezes nós pensamos que o diabo, ele é muito maior do que aquilo que ele é, irmãos? O diabo é um inimigo derrotado. Ele tem as suas operações, mas ele está derrotado pelo seu Jesus. O seu Jesus já derrotou. Satanás já é um inimigo vencido. Jesus falou: olha, quando o Espírito vier, ele vos convencerá de 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque vocês não creram em mim.
falando com Israel. Eles rejeitaram Cristo. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e eu paguei tudo aquilo que era contra vocês, está pago, vocês estão justificados. O Espírito vai dizer para vocês que vocês não devem nada mais. Aquela dívida que era contra você foi cravada na cruz e foi pregada lá, aleluia. E do juízo, o Espírito vai convencer vocês do juízo, por quê? Porque o príncipe deste mundo já está julgado, aleluia, e a condenação dele é certa. Ah, pastor, fizeram uma macumba para você. Ah, botaram o seu nome na boca do sapo, e botaram não sei o quê, pegaram a sua foto e fizeram, deixa fazer, irmão. Deixa para lá, e que façam. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Há mais poder no Jesus que está na sua vida do que qualquer força deste mundo. Amém? Ele não pode nada contra os filhos de Deus, ele quer que você pense que ele é grande demais. Tem as pessoas que morrem de medo, pastor, fez uma macumba, será que é bruxedo? Será que vamos fazer aqui uma sessão, irmão, para que já foi feito? Mas pode nos atingir essas coisas? Claro que pode. Que medo, pastor. E é para ter medo mesmo. Agora, não coloque sobre ele algo que está acima, não é? Porque há um poder muito acima do poder do diabo, que é o poder de Deus, que opera em seu favor. Amém? Eu me lembro quando nós chegamos aqui de pouco em Portugal, e nós estávamos em Portimão, fomos inaugurar a primeira igreja, e nós trabalhamos aquela semana, mas como trabalhamos? Para deixar a igreja preparadinha para a gente. Aí fizemos convite a muita gente para ir no culto, e eu estava vindo para casa para tomar um banho correndo e voltar para a igreja, porque a inauguração ia começar. E tinha uma senhora que morava ali em frente à nossa casa, e ela fazia esses negócios aí, esses bruxedos aí. Tinha uns... A casa dela vivia lá com muita gente, e ela fazia esse negócio. Aí ela atravessou a rua e veio falar, pastor, fiquei sabendo que vai ter inauguração lá na sua igreja. Eu falei, olha, vai ter, e a senhora está convidada para ir lá. Aí ela virou para mim e disse, eu hei de ir, eu hei de ir. Hei de ir. E pôs a mão dela, foi meu descuido, né? A mão dela aqui de mim, pegou assim de mim e falou umas palavras lá numa língua que eu não entendi. E ela foi embora, atravessou a rua, e eu, na porta da minha casa, eu não conseguia andar. Eu entrei em casa arrastando. Aí fui, com muita dificuldade, eu fui conseguir chegar na cama. E eu chamei a Débora e falou, pega as meninas, eu acho que eu estou com um problema sério aqui. Vai você para o culto, que eu não consigo ir no culto. E ela disse, mas então, o que aconteceu? Eu falei, não, eu sei, acho que eu apanhei um jeito aqui, eu não estou conseguindo levantar. Aí fico lá, eu deitado, e ela não aceita muito, a dela, que negócio é esse, não sei o que, e tal, né? Precisa ir, vamos em nome de Jesus. E eu falei, eu não estou aguentando pôr o meu pé no chão. Aí ela, depois de muita conversa ali comigo, ela falou, não, então eu vou então. E foi ajeitar as meninas tudo pequena. E pronto, eu falei, mas peraí, como é que eu não vou na igreja? Eu vou na igreja. O que aconteceu comigo? Aí lembrei do que tinha passado lá fora. Eu falei, peraí, já sei o que é. Chamei ela no quarto. Falei, vamos orar aqui que eu já sei o que é. Isso é o inimigo tentando impedir-me de ir na igreja. A senhora ali assim, me cumprimentou e fez isso aconteceu. Aí oramos junto ali, foi como tirar com a mão, tirou, aquela dor foi embora, levantei, tomei meu banho, fui para a igreja, e cheguei no culto, não é que ela estava lá? Primeiro banco, ela e o filho dela. A igreja do meio para frente, ficou vazia, assim, a igreja que tinha umas 10 fileiras de cadeira, pequena igreja, fileira dessas cadeiras brancas,
5 cadeiras para frente, ninguém foi, nem o louvor apareceu para cantar, não foi para frente. E do meio para trás, o povo ficou tudo meio para trás. Eu falei, vamos fazer o culto. E ela disse, pastor, o senhor veio? Eu falei, claro que eu vim. Como é que eu ia faltar a inauguração da minha igreja? Como é que é isso? Não é? E pronto, fizemos o culto, ela assistiu o culto, no final assim, entregou a vida dela para Cristo, ela com o filho, né? E no 6 depois se perseverou, né? No tempo que eu estive lá, ela não voltou mais na igreja, mas soube depois que ela tinha falecido. Então, a nossa batalha, a nossa luta, ela é contra essas forças. Essas forças, eles têm poder, eu não vou subestimar o poder. A Bíblia diz para não subestimarmos os ardis de Satanás. É claro que ele tem, mas em você está uma arma que é maior do que todas as armas e que todos os poderes, de que todas as forças do inimigo que possa vir contra a sua vida. Mas eles fizeram, o que será de mim, o que será de você? Você vai vencer, meu irmão. Você vai passar por cima disso em nome do Senhor, você vai levantar e você vai conquistar, porque Deus é contigo, Deus está do seu lado, a presença dEle é poderosa em nossas vidas, amém? Então, o inimigo quer que você pense que Ele é mais do que aquilo que de fato Ele é, Ele quer que você ache isso, não é? Que você acredite nisso, que Ele quer levar você a acreditar que Ele é maior do que aquilo que Ele realmente é, né? E Ele cria ostensiva demonstração como essa que passou comigo, e já tive outras, não é? Onde você olha e fala assim, realmente eu não sou páreo para esse camarada aí não, acho que é melhor desistir. Não sei se já passou com vocês, mas eu já tive enfrentamentos com as forças do mal, em que eu disse assim, eu não sou páreo para isso, ele é muito mais forte que eu tenho que recuar. Mas uma coisa boa que Deus sabe de todos nós e do temperamento que a gente tem, daquilo que a gente precisa, que Deus me deu uma esposa que é guerreira. Muitas vezes eu falo, não, eu acho que não vai dar esse negócio aqui. E ela disse, o quê? Em nome de Jesus nós vamos para frente, vamos para cima. Ela pode parecer assim calminha, mas é guerreira, né? É guerreira. Quantas vezes, em muitos momentos, por causa do enfrentamento, talvez também, porque o peso maior e as lutas maiores, né, talvez venha sobre mim, porque eu sou o cabeça da casa, não é? Talvez esse enfrentamento seja um enfrentamento muito maior, e a minha visão de mundo, a minha visão do mundo espiritual, talvez consigo ver dimensões que eu olho para mim e falo, não consigo, esse negócio não vai dar não. Aí ela falou, que não vai dar, vamos em nome de Jesus, vamos lá, que vai dar certo, e vai acontecer, e vai em nome do Senhor. Mas ela tem um dom da fé, e eu tenho fé, mas ela tem um dom da fé que é diferente da fé, não é? O dom da fé é quando você consegue ver aquilo que ninguém está vendo. Todo mundo tem fé, mas quem tem o dom da fé, ele está vendo para além de você, não é? Está vendo para além de você. Eu me lembro que nós procurávamos uma igreja ali em Portimão, e não achávamos lugar para a igreja, a nossa igreja não cabia. Cresceu muito a igreja, e a gente procura, um dia eu saí com ela para procurar, chegamos, tinha um armazém, mas pensa no armazém, irmão, destruído, os vidros tudo quebrado, o chão chulo de óleo, que ele tinha sido uma oficina mecânica, e estava fechado, fazia 20 anos que aquilo estava fechado, teia de areia para tudo quanto é lado, uma sujeira, ela falou, não, aqui vai ser a igreja, eu já vejo aqui, não sei o quê, eu não estou vendo nada, eu estou vendo aquilo, veja que igreja aqui que vai ser, vamos ligar para o homem, vamos pegar, nem telefone, tivemos, Débora, pelo amor de Deus, vamos desistir, que eu via muito trabalho, eu já estava descansado só de olhar para aquilo, e eu penso que foi a igreja mais bonita do ministério, e uma pena que não estamos lá mais, mas pronto, então é assim, muitas vezes no nosso enfrentamento, né, nós enfrentamos um inimigo que é forte e que tem lá os seus poderes, mas maior é aquele que está em nós, né? E às vezes nós olhamos para ele e achamos que ele é grande demais para nós, e que suas forças são poderosas demais para nós. É claro que isso não é verdade, irmão, porque o Senhor que te chamou, é o mesmo que te capacitou, é o mesmo que te encheu, é o mesmo que te deu graça. O Senhor que salvou você, Ele é o mesmo que está na sua vida, e que Ele é capaz, na sua força não vai dar, mas na força do Espírito Santo, é claro que vai dar, e nós vamos vencer, irmão.
nós vamos vencer, nós vamos lutar e vencer para a glória de Deus, aleluia. Isso é uma estratégia do diabo, fazer você pensar que ele é maior do que o que realmente ele é. Em terceiro lugar, outra forma usada pelo inimigo para neutralizar o nosso espírito de combate é exatamente introduzir confusão. Confusão, e a confusão vai paralisar-nos, não é? Gerando divisões, dúvidas e problemas. Isso pode ser dentro de casa, na sua família, pode ser na sua empresa e também, principalmente, na igreja. Ele muitas vezes, ele entra, ele produz confusão, e a gente não consegue ver que é ele que está por trás das coisas, e começamos a culpar uns aos outros. É marido que culpa a esposa que culpa o marido, e é o filho que culpa o pai, é o pai que culpa o filho, e aquela confusão. E de repente estão dormindo na mesma cama dois inimigos, não é? Um vira para um lado, outro vira para o outro, e o diabo está só dando risada e gargalhada, não é? Vamos vencê-lo no nome de Jesus, irmãos. Vamos repreender o espírito de confusão, o espírito de divisão, porque a confusão ela vai trazer desconfiança, vai trazer incerteza, vai trazer dúvida, e Deus não opera na dúvida, Deus não opera na desconfiança, Deus opera na certeza. Será que esse homem de fato é o homem que Deus escolheu para mim? Mas bruto assim, ogro desse jeito. Será que essa é a mulher? Mas assim, falando esse tempo todo na minha cabeça. Não é possível, que acho que eu enganei na escolha. Encontrei com um amigo de muitos anos lá em Portimão, e ele disse: foi bom eu ter te encontrado, pastor, gosto muito dele. Falei: então, mas por quê? Não, eu precisava mesmo falar com alguém que fosse amigo e que me escutasse. Falei: eu estou com pressa, mas eu vou te escutar. Ele falou: olha, o meu casamento foi um erro. Falei: então, como assim, né? Como assim? Não, a gente estava muito assim e tal, e não olhamos as coisas. Hoje eu e ela percebemos que não fomos feitos um para o outro. Depois de não sei quantos anos, que 30 anos de casado ou mais, sei lá. Eles descobriram que não foi feito um para o outro. Mas quando descobriram isso? Quando? Falei: meu filho, quando você para com isso, rapaz, agora que você está doente, você precisa da sua esposa, vai deixar ela? Ah, mas ela não tem paciência comigo. Falei: você tem com ela? Porque ela é toda agitada, ele é todo calminho, tranquilo, assim. Até para falar demora. Uma vez nós fomos visitá-los lá na cidade aí, né, Débora? Que nós chegamos lá, estava montado num trator, arando terra. E ele, tranquilo, eu falei: cadê a esposa? Ah, está lá em cima daquele trator lá, arando terra. Eu achei muito engraçado. Então, veja bem, isso é uma grande bobagem. Uma grande bobagem. Não é? Então, o inimigo instaura confusão dentro de casa e você começa a ver defeito onde não tem defeito. Não é? E o problema é que o defeito só está nos outros, em nós não está não, irmãos. A gente nunca olha para o espelho, por isso que você não vê o defeito nosso, né? É bom olhar no espelho de vez em quando, em nome de Jesus, é ou não é? Então, veja bem, com isso, com essa confusão toda, logo o espírito de combate, ele está perdido, completamente perdido, não é? E há muita coisa, irmãos, eu poderia falar aqui a respeito dessas estratégias que o diabo usa para tentar entrar nas nossas vidas, não é? A divisão, por exemplo, né? A divisão é algo terrível, irmãos. Deus não opera em divisão. Deus nunca está em divisão. Porque isso é a arma do diabo para criar conflito e criar dúvida no coração dos mais fracos. É ou não é? Quem é que sofre com o divórcio? É os filhos. Ah, mas eu tenho que pensar em mim. Tá bom. Cada um pensa em quem quer pensar. Mas a gente começa a esmagar outros. Não pode ser assim, não é? Agora, nós temos as estratégias do Senhor para a gente vencer isso, né? Nós geralmente apelamos ao Senhor
para se mover e batalhar por nós, né? E isso está resolvido, e achamos que isso resolve. Senhor, luta as minhas guerras. Eu falei, então, se fosse para eu lutar as suas guerras, eu não tinha te dado. Eu teria vencido elas primeiro, só te dava a vitória. É ou não é? O que acontece se você pedir ao Senhor para lutar as suas guerras? Ele não vai fazer isso, irmão. Ele já te deu as ferramentas, Ele já te deu as vestimentas, Ele já te deu a autoridade, Ele já te deu tudo que você precisa. Agora é a sua vez, em nome de Jesus, de encarar esse inimigo e vencer esse inimigo, sair vitorioso do outro lado. Senhor, vence esse inimigo. Não, é para você vencer, rapaz. Você vai ter o prazer de vê-lo no chão. Amém? Aleluia. Agora, se você não crê nas ferramentas, se você não crê no poder que Deus te deu para vencer o inimigo, você não crê nele. Porque Ele falou que já te deu poder, que já te deu autoridade, que já te deu uma voz de comando. Então, se eu fico esperando, não, Senhor, faça isso para mim, Senhor, está tão difícil aqui. Ele fala, meu filho, então você não acredita em mim. Eu não posso abençoar uma pessoa que não crê em mim. Agora, se você crê na minha palavra, eu já falei com você. Aleluia. Eu já te dei a vitória. Você, irmão, nós somos o exército que entra para a batalha já certos da vitória. Os exércitos desse mundo entram para vencer ou para perder, vai acontecer uma coisa ou outra. Mas no nosso caso, quando você entra na batalha, você sabe que você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor, você não é só vencedor, você é mais que vencedor. Agora você precisa lutar. Deus não podia evitar que aqueles 3 jovens fossem lançados lá na fornalha do fogo? Senhor, não deixa eu entrar nessa fornalha. Deus livrou eles da fornalha? Livrou, irmãos? Livrou ou não livrou? Não livrou livrou não é? Eles foram lançados na fornalha, agora Deus entrou com eles na fornalha. Deus neutralizou a força do fogo, Deus impediu que o fogo queimasse eles, né? Nem o cabelo do corpo dele foi chamuscado. Isso é Deus, irmão. Amém? Glórias a Deus. Isso não é maravilhoso? Você saber que o seu Deus entra com você dentro da batalha, Ele está junto contigo, aleluia. Mas Ele quer que você tenha essa experiência de estar lá dentro do fogo e ver o fogo à sua volta, e esse fogo não queima você. Aleluia, aleluia. Não é gostoso isso? Daniel era um homem temente a Deus, mas ele foi lançado na cova dos leões, sim ou não? E os leões estavam morrendo de fome, sim ou não? E o Daniel, certamente, quando olhou para os leões, ele falou, quieta aí, bichinho. Certamente um leão rugia, Daniel encolhia, né? Porque a fé não nega a realidade. Né? A gente acha, não, eu quando estou cheio de fé, irmão, eu nem vejo o problema, eu só vejo a solução. Mas a Bíblia fala, não é? No Salmo 46, que as nações se embravecem, os reinos se movem, mas também diz que Deus levanta a sua voz, e a terra derrete, e os carros são quebrados, e as lanças são quebradas, e o Senhor nosso Deus está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Ele está do nosso lado, diz isso também. Glória a Deus. Você crê nisso? Então veja bem, uma coisa maravilhosa, e já vou terminar, meu tempo já passou, hoje vocês também demoraram a passar para mim. Uma coisa que Deus quer de nós, irmãos, é que tenhamos conhecimento de nossa posição. Deus quer que você saiba onde você está, e Deus quer que você se posicione onde Ele te colocou. Aleluia. Deus quer que você saiba do terreno onde você está pisando. O terreno que está debaixo do teu pé é um terreno firme, não é um lodaçal, não é uma areia movediça, não é algo que não te sustenta. O terreno sobre o qual você está pisando é o terreno da fé, da confiança, da certeza. Amém? Você está firme. Sinta o chão debaixo dos teus pés quando você enfrentar o seu inimigo.
Você não está em desvantagem, você está em vantagem. Você e Jesus é maioria. Se o Senhor está com você, você é mais que vencedor. Levanta essa cabeça sua, confia no Senhor, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Não tenha dúvida a respeito disso, irmão. Não tenha dúvida. Um povo que duvida e que questiona é um povo paralisado. Porque se tem algo que paralisa o povo de Deus, é o medo, a dúvida. Será que Deus vai fazer? Irmão, Ele não falou que vai fazer. Ele não falou que vai te dar. Ele não falou que vai operar o milagre na sua vida. E então, que negócio é esse? Será que Ele vai fazer? É claro que Ele vai fazer. Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. E se Ele é Deus e Ele está do nosso lado, a gente vai em frente também. É ou não é? A gente vai combater e vamos vencer os nossos inimigos. Aleluia! Um povo que duvida e que questiona é um povo paralisado. Você vê muitos crentes paralisados é porque duvidam, não acreditam no Senhor. O Senhor demanda que sejamos um povo que tem certeza. Você precisa saber quem você é. Você sabe quem você é? Eu não estou perguntando o seu nome, eu estou perguntando quem você é. Amém? Diga, eu sou um filho de Deus. Eu nasci do Espírito, eu nasci da água, eu nasci do Espírito. Eu sou nascido de novo na família de Deus, eu sou filho de Deus, e o diabo tem que me respeitar, eu sou filho dele. Não sou um qualquer não. Sou um qualquer não. O dia que o senhor foi lá querendo cortar nossa luz, eu falei, não, o senhor não vai fazer isso não, sabe por quê? O senhor não sabe com quem o senhor está mexendo. O senhor sabe com quem o senhor está mexendo? Ele olhou para mim, então, afinal de contas, não é? Você é quem? Você é um... Eu falei, rapaz, eu sou um filho de Deus, o senhor está mexendo com um filho de Deus, rapaz. Você não tem juízo? Então vamos tentar resolver esse negócio aqui. Eu falei, é claro que vamos tentar resolver, você não pode fazer isso não, é? Experimenta fazer isso, irmão. Amém. Diante dos seus desafios e você vai ver. As pessoas estremecem, os demônios que estão agindo na vida delas, e estremecem quando você proclama quem você é. Eu sou um filho de Deus, eu não sou um qualquer. Eu não sou escravo de medo, eu não sou escravo de confusão, não sou escravo de nada disso. Eu sou um filho de Deus. Sou um filho de Deus, irmão. Podem dizer que eu sou menos que isso, mas eu não aceito. Eu não aceito. Sou um filho de Deus, e como filho de Deus, eu tenho os meus direitos como filho de Deus, aleluia. Então você sabe quem você é, você sabe para onde você está indo, sim ou não? Quem sabe? Você sabe para onde você está indo? Sim, nós estamos indo para o céu, rapaz. Já vivemos o céu aqui na terra, mas estamos indo para lá. Minha morada não é aqui, eu estou aqui de passagem, mas vocês me respeitem, você sabe onde é isso aí. Tem que chegar no peito dele, olhar no olho dele e falar, você me respeita porque eu sou cidadão do céu. Estou de passagem por aqui, eu sei que você está dominando algumas coisinhas por aí, ó Satanás, mas eu vou passar por cima. Quem pode me pedir, não? Que negócio é esse, né? Agora, e saber também qual é o terreno que você está pisando sobre ele. Hein? Olha bem, e para isso, irmão, e termino com isso também, eu tinha muito mais coisa para falar, mas deixa. Você quer saber o que Deus mais deseja para a gente e como podemos vencer como igreja? Deus quer a unidade. Deus quer a unidade. O Senhor nunca se posicionará ao lado de um povo desunido. Ele nunca vai lutar ao lado de um povo dividido. Ou vai? Se houver divisão aqui no nosso meio, Deus não pode lutar por nós. Se um puxar para um lado, outro puxar para o outro, um dizer que é assim, outro dizer que é assado, não vai dar certo. Eu me lembro uma vez, estávamos num culto lá em Portimão, e de repente, aquela multidão, a igreja muito cheia, e gente até perto do púlpito assim, e eu lembro que uma mulher ficou possessa, e ela abriu e jogou cadeira, jogou gente para todo quanto é lado, e aí os obreiros foram para expulsar, e aí quando estava com a mulher ali expulsando o demônio dela, e eu pregando, eu continuei pregando, eu só ouvi que um falou assim, traz o azeite para ungir.
Aí a outra pessoa, do outro obreiro, disse: não, não pode ungir demônio. Ah, não, traz o azeite para ungir. E o outro fala: não unge demônio. Unge, não unge, unge, não unge. E o demônio lá olhando para ele: não vai sair. Isso não vai sair, rapaz. No meio do culto, eu parei e fiquei ouvindo. Um fala: não, tem que ungir para sair. O outro falando: não, se ungir ele não sai. Então, agora eu não posso. Falei: gente, deixa essa pessoa quieta, fica quieta em nome de Jesus. Eu vou terminar de pregar, depois nós resolvemos o problema. Ela ficou deitada no chão lá, e depois, levanta em nome do Senhor, sai demônio, pronto, levantou, ficou sentadinha, beleza. Está vendo? Estamos falando de uma divisão, de uma visão diferente sobre como lidar com os demônios. E ele falou: não vou sair, porque um está dizendo para me sair, e o outro está dizendo que quer ungir, se ungir, não sai, né? Então, quando nos dividimos, Deus não pode agir. Nós temos que ter uma forma só de encarar o problema. Amém? E temos que ser, pode vir, gente, pode vir o pessoal novo, fica de pé, irmãos, a gente já vai terminar. A obra do diabo é dividir, a de Deus é unir. O Espírito Santo trabalha a unidade no meio do povo de Deus. A estratégia do Senhor é trazer uma completa unidade e harmonia no meio do povo de Deus. Deus quer que estejamos unidos e tenhamos harmonia, aleluia. O poder de Deus na unidade, Ele dá direção. A Bíblia diz que quando Deus vê unidade, Ele ordena a bênção e ordena a vida. Ele faz isso, não é? E ele faz com que sejamos um só homem, porque, veja bem, se nós nos unirmos, nós somos mais fortes, irmãos. Se nos unirmos em torno de um problema, de uma situação, e batalharmos no nome do Senhor, somos mais fortes. Aleluia. Observe que Paulo, ali no capítulo 6 de Efésios, ele vai citar a lista de armas espirituais, e ele vai dizer assim: olha, com toda a oração e súplica no Espírito, orando ao Senhor, com toda a oração e intercessão pelos santos. E por mim, Paulo diz: ore por mim, para que me seja dada a palavra, no abrir da minha boca, para que o nome do Senhor seja glorificado. Veja bem, estarmos orando uns pelos outros, ministrando uns sobre os outros, é o canal da bênção de Deus para as nossas vidas. Amém? Isso é essencial para que Deus abençoe o povo dele, é que haja união entre nós, né? E o Senhor fala isso na sua palavra, por todo lado você vai ver exatamente isso, né? É desejo de Deus que o povo de Deus esteja unido. Então, isso é absolutamente necessário se você quer vencer qualquer tipo de problema. Se for dentro da sua casa, você tem que unir. Se você marido, você mulher, vocês têm que estar juntos. Não puxar para um lado, outro puxar para o outro. Você é a família, os filhos, os pais, juntem-se em torno do problema. Unam. Não busque culpados. Ah, é o fulano porque ele é mole, é a fulana porque ela passa na frente, é o não sei quem porque fala muito, é o filho que é rebelde. Não, para com isso. Você está usando a arma errada, a estratégia errada. Gente, vamos cá, nós somos uma família, não somos? Vamos nos unir aqui no nome do Senhor. Vamos nos posicionar. Tem um mal que está tocando a gente. Porque se toca um membro da família, toca a todos. É ou não é? Se toca o marido, toca a família inteira. Se toca a esposa, toca a família inteira. Se toca o filho, toca todo mundo. Porque nós somos uma família. Então, o que é que vamos fazer aqui? Vamos levantar um altar aqui dentro de casa. Vamos adorar o nosso Deus. Vamos oferecer sacrifício a Ele. Vamos juntos levantar um clamor aqui sobre isso. Deus responde. E quando você levanta um altar na sua casa e une a sua família em torno do altar, o inimigo está derrotado, irmão. Mas se nós começarmos a apontar o dedo um para os outros, e cada um querendo ter direito, e cada um achar que está certo, a razão, irmãos, não é nossa. O inimigo é que busca a razão. É melhor a gente assumir. Não, vem cá, eu errei também, você errou também, nós erramos, vamos juntos aqui, vamos dobrar o joelho. É pela vida do nosso filho, é pela vida da nossa filha,
é pela vida, é pelo nosso casamento, é pela nossa família. Vamos levantar no nome do Senhor, vamos batalhar aqui, vamos lutar em nome de Jesus, porque eu sei que Deus vai fazer, irmãos, Ele faz. Deus não mudou, Ele já fez no passado, Ele continua fazendo, eu vejo isso. Vejo isso acontecendo na vida de muitas pessoas. Aleluia. Aleluia. Então, quando nós nos unimos dentro de um propósito, Deus começa a ordenar a bênção, a ordenar a vida. Deus começa a trabalhar as coisas dentro de nós. Aleluia. Começa a haver arrependimento, começa a haver mudança. Aleluia. Do Espírito começa a trabalhar, porque na divisão Deus não opera. Deus não opera. Seja na igreja, seja na sua empresa, seja na sua vida pessoal. Olha, se tiver que quebrar tudo e levantar de novo, faça isso. Faça isso. Vamos consertar o negócio aqui, vamos começar tudo de novo. Oh, aleluia. E Deus vai ajudar, irmãos. Você vai ver, Deus vai abençoar a sua casa. Batalha espiritual é uma batalha que todos nós enfrentamos na nossa casa, na nossa família. Eu com Débora vivemos muito isso dentro da nossa casa. Batalhas terríveis. Terríveis. Perturbações terríveis. E a gente unia em oração. Clamava a Deus. Porque a gente que está na frente de batalha, como pastores, como líderes, nós somos os mais visados. Às vezes, enquanto nós estamos saqueando o inferno, o diabo está entrando dentro da nossa casa e tentando roubar os nossos filhos, destruir a nossa casa. Porque o diabo sabe que se você não estiver bem na sua casa, você não pode estar bem em lugar nenhum, irmão. Não há alegria no coração de um pai que não tem prazer de chegar em casa, chegar do trabalho e ir para casa, encontra uma família destruída, dividida, uma mulher sofrida, um marido com problema. Ninguém quer isso. Você quer chegar em casa e ter paz, porque você é cercado por guerra em todo lugar, você é apedrejado, acontece tanta coisa com você durante o dia, no seu trabalho, e você chega em casa quer um pouquinho de paz, e você chega, a guerra está lá. É muito difícil, irmão, mas há um caminho em Deus para tudo isso. Deus, Ele é tão bom, Ele é tão bom. Ele quer que você vença o inimigo. Ele quer que você, aleluia, saia vitorioso dessa sua batalha. Creia nisso. Creia nisso em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos cantar um louvor e eu quero que você pense nessa palavra. E depois nós vamos orar juntos. Eu quero que você pense na sua família, nos seus filhos, seu esposo, na sua esposa, talvez nos seus pais, que mesmo que você é casado, não tem problema, se a casa do seu pai está passando por alguma luta, ore. Você é filho, você tem ligação com a sua família, você pode, a sua oração tem poder também. Aleluia. Quantas vezes os nossos lares são assolados por enfermidades, irmãos? A nossa conta na farmácia é enorme. Deus é poderoso para fazer todas as coisas por nós. Creia nisso. Creia nisso. Pense nessa palavra enquanto a gente canta o louvor a Deus. Enquanto abrimos os nossos corações para sermos tocados pelo Espírito do Senhor. Deus seja louvado.